Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje, vamos dar início ao estudo de trigonometria no triângulo retângulo. Então a gente vai começar estudando aqui as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então as razões trigonométricas aqui se dividem em três, que é o seno, cosseno e a tangente. Então o seno, a gente vai abreviar por seno, é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Daqui a pouco a gente vai aprender o que é cateto oposto. Cosseno, só por cosse, a abreviação dele, é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, CA dividido por H. E a tangente, que a gente vai representar só por TG, é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, ou seja, CO sobre CA. Bom, então a gente já sabe que no triângulo retângulo, os lados recebem nomes especiais, que são chamados de hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90, e catetos. Só que agora acrescentou essas duas informações aqui, ó, que é o cateto oposto e o cateto adjacente. Então vamos, nesses dois exemplos aqui, identificar quem que é a hipotenusa, o cateto oposto e o cateto adjacente. A hipotenusa sempre vai ser oposto ao ângulo de 90, então a hipotenusa estou representando pela letra H. Esses dois aqui são os catetos, né? Então esse aqui é o cateto e esse aqui é outro cateto. Bom, só que esse cateto aqui, como ele está oposto a esse ângulo que eu estou estudando, agora a gente percebe que eu estou envolvendo um ângulo dentro da figura, que até então no Teorema de Pitágoras eu estava preocupado simplesmente com os lados da figura, né? Agora a gente está envolvendo um ângulo. Então, quando envolve um ângulo, a gente está trabalhando agora a trigonometria. Então, como tem esse ângulo aqui, ó, e esse cateto está na frente dele, está oposto a ele, eu chamo ele de cateto oposto. E esse cateto que está do lado dele, ou seja, que é vizinho a ele, a esse ângulo que a gente está estudando, é chamado então cateto adjacente. Ok? No próximo agora, eu tenho aqui o ângulo de 90, então o 10 vai ser minha hipotenusa. O ângulo que eu estou estudando é o ângulo aqui, que eu chamei de beta, certo? Essa aqui é uma letra grega chamada alfa, esse aqui é uma letra grega chamada beta, então é o ângulo que a gente está estudando. Esse cateto que está na frente dele é chamado cateto oposto. E esse cateto que está do lado dele é chamado cateto adjacente. Ok? E agora a gente vai aprender a aplicar aqui o seno, cosseno e a tangente, que é o próximo exemplo. Em cada caso, calcule o seno, cosseno e a tangente do ângulo assinalado. Então, ele quer saber desse ângulo aqui. Ó. Então, vamos lá. Seno. Então, seno do ângulo assinalado, que está no vértice C. Então, vou chamar seno de C. Então, seno, cosseno e a tangente sempre vai vir em cima de um ângulo do triângulo. Ele é dado, então, pelo cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, vamos identificar quem que é o cateto oposto da hipotenusa. A hipotenusa é o 5. O cateto oposto é o 4, né, porque ele está oposto ao ângulo que eu estou estudando. E o 3 é o cateto adjacente. Então, a gente vai ter aqui que o cateto oposto é 4 e a hipotenusa é 5, ou seja, 4 sobre 5. Você pode deixar em fração, se você quiser dividir, 4 por 5 vai dar 0,2, mas pode deixar o resultado em forma de fração. Bom, o próximo agora, cosseno do ângulo que a gente está estudando, que é o ângulo C, que é o que está assinalado. Ele é dado por cateto adjacente, CA, dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente a gente já marcou lá no triângulo, é 3. E a hipotenusa é 5. Então, ficou 3 quintos. Se você quiser dividir 3 por 5, também pode. E o último agora é a tangente. Então, a tangente do ângulo C, ela é dada, então, pelo cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto é 4, e o cateto adjacente é 3. Então, ficou 4 terços. Então, e aí eu concluo o exercício, né? Calculei o seno, cosseno e a tangente do ângulo que está em destaque. No próximo agora, o ângulo que está em destaque aqui está no vértice A, que é esse. Então, o 17 ele vai ser a hipotenusa, porque ele está oposto ao ângulo de 90. O 15 ele vai ser meu cateto oposto, porque ele está oposto ao ângulo que a gente está estudando.
E o 8 é o cateto adjacente. Então, vamos lá. Seno do ângulo A é dado por cateto oposto, CO, dividido pela hipotenusa. Então, CO sobre H. O meu cateto oposto é 15 e minha hipotenusa é 17. Então, ficou 15 sobre 17 avos. Cosseno do ângulo A, que é o ângulo que a gente está estudando, que está assinalado, ele vai ser dado por cateto adjacente, CA, dividido pela hipotenusa, H. Então, o nosso cateto adjacente é 8 e a hipotenusa é 17. E o último agora, a tangente. Então, tangente do ângulo A, ela é dada por cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, CO sobre CA. Então, o cateto oposto é 15 e o cateto adjacente é 8. Ok? Pô, é isso aí, pessoal. Então, a gente está dando início ao estudo de trigonometria no triângulo retângulo e nas próximas aulas a gente continua com algumas situações problemas. Desde já, muito obrigado.